Olá, meus amigos, voltamos ao nosso último bloco a respeito da aula sobre a propaganda política. Bom, nesse intervalo que nós vamos, a partir de agora, abordar, nós resolveremos as questões comentadas sobre a lei, das eleições, especificamente a propaganda política. Então, veja só, primeiramente nós vamos resolver algumas questões, são 20 questões que eu selecionei. Peguei questões das mais atualizadas possíveis, Temos questões do ano de 2012, 2011, 2013, 2014. Temos várias questões de 2015. Vocês vão perceber mais no finalzinho do encontro, Então, vamos aí começar respondendo a primeira questão. A questão número 1, ela foi cobrada no ano de 2012 para técnico judiciário do TRE de São Paulo. Olha só o que diz essa questão. Considere, dentre outras, as seguintes formas de propaganda eleitoral. A primeira forma, caminhada. A segunda forma, fixação de outdoors com fotos de candidatos. A terceira forma, a distribuição pelos candidatos de cestas básicas. A quarta, a distribuição por comitê de material gráfico. Veja, até às 22 horas do dia que anteceder a eleição, serão vedadas quais formas de propaganda indicadas. Bom, então nós vamos observar aqui quais são as formas de propaganda que são vedadas, que nós temos aqui até as 22 horas do dia que antecede a eleição, quais dessas formas são vedadas. Então, a primeira forma é a caminhada. A caminhada, como nós vimos em nossa aula, ela é permitida até as 22 horas, então não é uma conduta vedada, é permitida. Então, ela é permitida. A segunda hipótese, a fixação de outdoors com fotos de candidatos. Veja, outdoor tornou-se vedado em qualquer situação. Então, a fixação de outdoors com fotos de candidatos é uma conduta vedada. Terceira situação, a distribuição pelos candidatos de cestas básicas. Veja só, a distribuição pelos candidatos de cestas básicas, eu não posso trocar brindes, nós vimos isso, a distribuição de brindes, canetas, cestas básicas, camisetas, é uma conduta vedada. Porque o que nos remete a essa conduta? A que eu vou trocar um brinde, um presente, pelo voto. Então, por isso que a distribuição pelos candidatos de cestas básicas foi declarada conduta vedada. A próxima situação, a distribuição por comitê de material gráfico. Quando eu falo de material gráfico, eu estou falando dos volantes, todo aquele material que será usado durante a campanha eleitoral. Por isso, a quarta, a distribuição por comitê de material gráfico, é uma conduta vedada? Não, é uma conduta permitida. Desta forma, a questão então nos questiona o seguinte: até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão vedadas quais formas de propaganda indicadas? Veja, nesse caso aqui, as únicas vedadas é a 2 e a 3. Portanto, o nosso gabarito será a letra C. Vamos conferir? Muito bem, gabarito letra C, 2 e 3 são as condutas vedadas no que tange a propaganda eleitoral até às 22 horas do dia que antecede às eleições, ok? Vamos para a próxima questão. Nossa questão agora de número 2. É uma questão mais extensa, mas vamos prestar atenção muito nos detalhes para que a gente não perca nenhum detalhe e não erre a questão. A questão número 2, ela diz o seguinte: ela foi cobrada no concurso do Tribunal Superior Eleitoral, um concurso tão almejado por muitos, no cargo de técnico judiciário, ano 2012, e diz o seguinte: acerca da legislação sobre a propaganda eleitoral, no dia da eleição, artigo 39 e seguintes da Lei 9.504, vamos encontrar aqui qual que é a assertiva incorreta. Letra A. Constitui crime
no dia da eleição, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, bem como a arregimentação. O que é a arregimentação? É tentar convencer. Tentar convencer o eleitor ou a propaganda de boca de urna. Então, a letra A, nesse caso aqui, é uma assertiva correta ou incorreta? Correta. Então, não é a letra A, porque realmente constitui o quê? Crime. Letra B. É vedada na campanha eleitoral a confecção, a utilização, a distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros e bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Realmente, essa é uma assertiva correta. Porque realmente é uma conduta vedada, né? Muitos vão confundir achando que é uma conduta permitida, mas não, é uma conduta vedada. Letra C. É permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato. Ok. Sendo vedado o uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Não. É permitido. Se nós estamos nos referindo a uma conduta, a uma manifestação que é individual e silenciosa, eu posso permitir, sim, o uso de bandeiras, o uso de broches, dísticos e adesivos. Então, é permitido, ok? Permitido. Então, a letra C é a nossa incorreta. Bem provável que será o nosso gabarito. Vamos analisar a letra D? Olha só, é vedada no dia do pleito até o término do horário de votação a aglomeração de pessoas, portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda, de modo a caracterizar manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos. Nós abordamos esse assunto. Então, veja, a manifestação individual e silenciosa é uma conduta permitida, mas a manifestação coletiva é uma conduta vedada, com ou sem a utilização de veículos. Então, a letra D está verdadeira. Então, nós já encontramos a incorreta, gabarito letra C. Vamos conferir? Muito bem. Então, só para a gente frisar esse assunto. É permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa, mas é permitido o uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos, ok? Então, a questão número 2, gabarito letra C, já marque aí nos seus materiais separados. Vamos para a questão número 3. Questão número 3, ela foi cobrada no ano de 2011 para técnico judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Vejamos. Sobre a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, assinale a alternativa correta. Então, essa questão aí está buscando a correta. Letra A. Tem por objetivo permitir que o partido político possa divulgar propaganda de seus candidatos a cargos eletivos. Não. Por quê? A propaganda que veja, tem por objetivo permitir que o partido possa divulgar propaganda de seus candidatos a cargos eletivos. Como eu estou falando da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, olha só, nós temos que entender o seguinte, que essa propaganda não é que o partido político possa divulgar propaganda de seus candidatos. Eu tenho o objetivo aqui do próprio candidato realizando a sua propaganda política. Tá? Então, a letra A está falsa. Letra B. É gratuita apenas para os partidos com representação no Congresso Nacional. Falso. Quando que essa propaganda será gratuita? Será gratuita a todos os partidos que estejam registrados os seus estatutos no TSE, uma vez deferidos. Então, por isso que a letra B está incorreta. Letra C. A propaganda eleitoral, no segundo semestre do ano eleitoral, no rádio e na televisão, ficará restrita ao horário eleitoral gratuito. Muito bem, verdadeiro.
Letra D. Pode ser objeto de censura prévia pela Justiça Eleitoral? Não. A propaganda eleitoral não poderá ser cerceada pela Justiça Eleitoral, portanto, não dependerá de censura prévia. Desta forma, o gabarito da nossa questão é a letra C, ou seja, a propaganda eleitoral no segundo semestre do ano eleitoral, no rádio e na televisão, ficará restrita ao horário eleitoral gratuito. Então, questão 3, letra C, é o nosso gabarito. Vamos à próxima questão agora de número 4. Olha só, essa questão número 4 foi cobrada em 2011, técnico judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Observe o seguinte: sobre a propaganda eleitoral, assinale a alternativa incorreta. Então, agora eu estou buscando a assertiva incorreta. Letra A. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. Essa questão ela é de 2011. O que nós vamos fazer? Vamos mudar aqui 5 de julho e colocar 15 de agosto, para a gente dar uma atualizada nela, né? Então, vamos ler novamente. Letra A. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Verdadeiro, porque nós fizemos a alteração, atualizamos a questão e eu estou buscando qual assertiva? A incorreta. Letra B. Em caso de infringência às regras da propaganda, tanto os partidos políticos como o Ministério Público têm legitimidade para representar em juízo. Muito bem. Tanto, então, os partidos como o Ministério Público possuem, desta maneira, legitimidade para representar em juízo. Letra C. As representações contra a propaganda partidária em nível nacional, nós falamos disso, hein? Eu lembro direitinho, você também deve lembrar. Serão ajuizadas junto aos tribunais regionais eleitorais. Falso. Como que funciona a representação por desconformidade na propaganda? Se eu estou me referindo a candidatos, por exemplo, em âmbito nacional, nível nacional, elas serão ajuizadas perante qual órgão? Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais. Esse será o nosso querido gabarito. Letra D. Na internet, mais uma vez, vamos alterar aqui, né, para a gente deixar bonitinho de acordo com a nova legislação. Olha, na internet, após 15 de agosto do ano da eleição, é livre a propaganda eleitoral em site de candidato, sítio do candidato, assim como vocês quiserem, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado em provedor estabelecido no país. Verdadeiro. Então, nós estávamos buscando, né, a assertiva incorreta. Então, vamos conferir se realmente o gabarito é a letra C. Muito bem, acertamos. Veja só. As representações contra a propaganda partidária em nível nacional serão ajuizadas junto aos tribunais regionais eleitorais. Então, essa é incorreta porque nós sabemos que quando for em nível nacional, elas são ajuizadas perante o Tribunal Superior Eleitoral, ok? Perfeito. Vamos então à próxima questão. Questão agora de número 5. Essa questão número 5, ela foi cobrada no ano de 2011, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, para técnico judiciário. Vejamos. É permitida a propaganda eleitoral por meio de... Então, eu quero buscar aqui qual é a permissão de propaganda eleitoral. Letra A. Ela é permitida através de faixas fixadas em viaduto sobre via pública de tráfego intenso. Olha, viaduto é um bem de uso comum. Se o viaduto é um bem de uso comum, é permitida a propaganda em bens de uso comum? Não, então falsa. Então não é permitida. B. Faixa fixada em postes de iluminação pública. Os postes de iluminação pública são bens que quem possuem esses bens? De quem são esses bens?
Esses bens são do poder público. Eu posso permitir propaganda eleitoral nos postos de iluminação pública? Não. Letra B, falsa. C. Placas instaladas em centro comercial de propriedade privada. Lembra que eu disse para vocês, mesmo que for em propriedade privada, se eu tenho um bem que é de uso comum, independente se é de propriedade privada, as propagandas são vedadas. Falso. Letra D. Impressos pedindo o voto para diversos candidatos do partido. São os chamados volantes, né? Lá na minha terra nós chamamos de santinhos. Os volantes são permitidos? São. Então a letra D é uma propaganda, uma espécie, né, de propaganda eleitoral permitida. Letra E. Estandartes colocados em passarelas de pedestres, mais um bem de uso comum. Os bens de uso comum são vedadas as propagandas eleitorais. Então, a letra E está falsa. Qual que é o nosso gabarito? Gabarito, letra D. Vamos conferir? Muito bem. Impressos pedindo... Então, é permitida propaganda eleitoral por meio de impressos pedindo o voto para diversos candidatos do partido. Então, questão número 5, letra D de deu tudo certo. Bom, finalizada a questão número 5, vamos para a sexta questão. Vamos ver aí de onde nós tiramos essa sexta questão. Sexta questão foi cobrada no ano de 2011. Olha só, mesmo concurso, né? Tribunal Regional Eleitoral do Amapá para técnico judiciário. Veja. A respeito dos debates, olha só, um conteúdo que está fresco na nossa memória, não tá? Então vamos falar aqui sobre os debates. A respeito dos debates transmitidos, ora por emissora de rádio ou emissora de televisão, consideremos, veja só, primeira assertiva. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações ao mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia. Falamos sobre isso, não falamos? Quando nós fizemos aquele quadro, eu coloquei de um lado a eleição majoritária, do outro a eleição proporcional, eu trouxe para vocês aí aquela informação em que, quando se tratar de eleição proporcional, o que nós teremos? Nós teremos que nós vamos ter que tentar assegurar a presença de candidatos de todos os partidos e, dependendo do número de candidatos, esse debate ele poderá se desdobrar em mais de um dia. Então, a número 1 está verdadeira. 2. Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido. Então, debate sem a presença de candidato, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. Muito bem. Quando eu falo de eleição proporcional, de debate para eleição proporcional, o meu objetivo é, eu posso realizar o debate sem a presença de determinado candidato, mas a emissora de rádio ou televisão, o que tem que fazer? Comprovar que fez o convite e que esse convite foi feito há pelo menos 72 horas de antecedência ao debate. Então, a número 2 está tudo certinho. Então, 2 está correta. Terceiro, é permitida a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Muito cuidado, hein? Atenção aí, acorda aí, gente. Eu posso permitir. Se na eleição proporcional já é difícil realizar debate, porque são muitos candidatos, imagine só a emissora que assegura a presença de um mesmo candidato em mais de um debate. Então, não posso. Então, não é permitida, e sim é uma conduta vedada. Portanto, a terceira está falsa. Aí a questão nos pede o seguinte: está correto o que se afirma somente em 1 e 2. Desta forma, bem provável que o gabarito será a letra A. Vamos conferir? Olha só, gabarito, letra A.
somente as assertivas 1 e 2 estão corretas, ok? Muito bem, respondemos a questãozinha de número 6. Vamos agora para a questão número 7. Vamos ver o que a questão 7 nos espera. Olha só, a questão 7 ela foi cobrada em 2011 para técnico judiciário TRE do Pará. E ela fala o seguinte, olha só que bacana, isso foi o último tópico que nós tratamos a respeito do direito de resposta. Veja, a respeito do direito de resposta no horário eleitoral gratuito, então direito de resposta aonde? Horário eleitoral gratuito. Assinale a alternativa em que a segunda afirmativa se encontre em conformidade com a primeira. Letra A. A ofensa proferida em 30 segundos será respondida também em 30 segundos. A lei assegura que a resposta tenha o mesmo tempo da ofensa. Falso. Lembra que eu disse para vocês? A regra é que o direito de resposta ele será no mesmo tempo do da ofensa, mas nós temos uma exceção. Quando a ofensa ela for dada em menos de 1 segundo, nunca o direito de resposta será inferior a 1 minuto. Ok? Então, sempre que a ofensa for inferior a 1 minuto, o direito de resposta nunca será inferior a 1 minuto. Então, por isso que a letra A está falsa. Letra B. A ofensa proferida em 30 segundos será respondida em 1 minuto, pois o direito de resposta assegura ao ofendido o dobro do tempo da ofensa? Não, não é o dobro do tempo da ofensa. É que o direito de resposta ele nunca será inferior a 1 minuto, ok? Letra C. A ofensa proferida em 45 segundos será respondida em 1 minuto. Pois a lei assegura que o ofendido usará para a resposta tempo igual ao da ofensa, mas nunca inferior, porém, a 1 minuto. É isso que nós acabamos de dizer e será provavelmente o nosso gabarito, que nós vamos conferir daqui a pouco. Letra C, verdadeiro. D. A ofensa proferida em 60 segundos por um partido político será respondida em 30 segundos. Opa! Eu ofendi em 60, vou responder, ter o direito de resposta num tempo inferior ao da ofensa? Não, né, gente? Então, por isso que a letra D está falsa. Letra E. A ofensa proferida em menos de 15 segundos não será respondida no horário eleitoral gratuito. Já vamos interromper logo de cara, porque nós sabemos que, independente do tempo da ofensa, nós vamos ter o direito de resposta. Se for inferior a 1 minuto... esse direito de resposta nunca será inferior a esse tempo, a 1 minuto. Ok? Muito bem. Então, veja só, o gabarito provável é a letra C. Vamos conferir. Gabarito letra C, que diz para nós que a ofensa em 45 segundos será respondida em 1 minuto, pois a lei assegura que o ofendido usará para a resposta tempo igual ao da ofensa, nunca, porém, inferior a 1 minuto. Então, número 7, letra C. Questão número 8, veja. A questão número 8, cobrada no ano de 2011, TRE de Tocantins, ela nos traz o seguinte texto. Técnico Judiciário, TRE Tocantins. Quando o direito de resposta, mais uma questão sobre direito de resposta. Quando o direito de resposta tiver sido formulado por partido político em decorrência de afirmação difamatória feita no horário eleitoral gratuito, se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 minuto, o direito de resposta, já temos a resposta para essa questão, não temos? Eu disse para vocês isso. Se a ofensa ela for inferior a 1 minuto, o direito de resposta nunca será inferior a esse tempo. Mas o que eu quero recapitular com vocês é o tempo que eu tenho para entrar com essa ação de direito de resposta. Aí lembra, nós temos 4 situações, não tem? Se for, por exemplo, uma ofensa dita no horário eleitoral gratuito, o tempo é de 24 horas após a ofensa. Se for no horário normal de programação de rádio ou televisão, o tempo é de 48 horas. Se for na imprensa escrita,
72 horas. E se a ofensa for na internet, será em qualquer tempo, ainda permanecendo essa ofensa na internet, mas uma vez retirada essa ofensa da internet, o prazo é de 72 horas após a retirada. Então veja, a diz, fixará prejudicado o direito de resposta? Não, né, pessoal? Então a letra A está falsa. Letra B, será levado ao ar tantas vezes quanto sejam necessárias para completar o minuto, com certeza, gabarito verdadeiro. C, será levado ao ar no dobro do tempo gasto com a ofensa, falso. D, ficará restrito ao tempo da ofensa, mentira. Letra E, será levado ao ar no triplo do tempo gasto com a ofensa, falso. Então, qual é o nosso gabarito? Letra B, será levado ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para que seja completado o quê? 1 minuto. Então, gabarito letra B, vamos conferir? Questão número 8, letra B, será levado ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para que seja completado 1 minuto. Ok? Muito bem, vamos à questão de número 9. Questãozinha número 9, ela foi cobrada no ano de 2012. Veja só. Para promotor de justiça, Ministério Público Estadual de Santa Catarina. É uma questão mais extensa, né? Mas sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dificuldade, vocês vão perceber. Mesmo que seja para o cargo de promotor de justiça. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 assertivas. Então, vamos analisar cada uma dessas assertivas. Como é de 2012, nós já estamos em 2016, tem alguns dispositivos aqui desatualizados. Então, vamos tentar responder essa questão a partir da Lei 13.165, ok? Então, o gabarito que vai trazer ali, bem provável que já não seria o mesmo para esse ano. Então, a número 1 diz o seguinte. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também o nome dos candidatos a vice ou a suplente de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular. A número 1 está falsa porque não é mais 10%. Qual que é o tamanho exigido agora para o vice ou suplente? Não deve ser inferior a 30%, ok? Então, a número 1 está falsa. Então, já melou meu gabarito, porque aqui, o gabarito que eu tinha era de acordo com a questão do ano de 2012. Porque se fosse para esse ano, ela estaria correta, porque até então era 10% mesmo, né? 2. Definiu o Tribunal Superior Eleitoral que o prazo final para ajuizamento de representação por propaganda eleitoral antecipada ou irregular é a data da eleição, verdadeiro. Realmente é isso que nós temos que levar em consideração para a ação de representação de propaganda irregular, é a data da eleição. 3. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza. Opa! Não. Ao invés de permitida, é uma conduta o quê? Vedada. Eu não posso fazer propaganda eleitoral em árvores e jardins localizados em áreas públicas. Se a questão tivesse colocado localizado em áreas particulares, infelizmente, não há nenhum impedimento pela legislação eleitoral. A 3 estaria correta nesse caso, né? 4. É permitida a realização de showmício. Já vou parar. Não vou nem ler o restante, porque nós sabemos, pessoal, que a realização de showmício é uma conduta o quê? Vedada, não é permitida. Foi o que declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma conduta totalmente vedada. 5. Conquanto o investido do poder de polícia não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei 9.504 de 97. Muito bem, mesmo que ele é investido nesse poder de polícia, ele não tem legitimidade para impor essa multa
no que tange a veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a lei dos partidos, com a lei das eleições. Então, estão corretas somente a número 2 e a número 5. O gabarito seria a letra C, se estivéssemos ainda na legislação antiga. Mas, então, aqui nós temos uma questão furada, por quê? De acordo com a nova legislação, de acordo com a lei 13.165 de 2015, ok? Então, nós vamos o que fazer com essa questão? Anulada, porque, aí você vai justificar, porque a assertiva número 1, ela ainda está de acordo com a legislação antiga, e segundo a nova legislação, o tamanho para os nomes dos vices e suplentes não devem ser inferiores a 30% do nome do titular. Ok? Então, questão número 9, nós anulamos. Próxima questão, número 10. A questão número 10 foi cobrada no ano de 2012 para promotor de justiça do Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Veja, Pedro, ele é radialista e titular de um programa numa emissora da cidade. Então, vamos colocar aqui, ó, radialista e titular de um programa numa emissora da cidade. Tendo sido escolhido candidato a prefeito municipal pela convenção de seu partido, ele adotou variação nominal coincidente com o nome do seu programa. Em tal situação, a partir de 1º de julho do ano da eleição, a emissora de rádio em sua programação normal. Veja que agora não é a partir do dia 1º de julho, não é? É a partir do dia 30 de junho. Então, veja só, nesse caso, como agora ele tem um programa em que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis aí, que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.